Olá, tudo jóia? Estamos iniciando a segunda aula da Semana Digitalização Top. Hoje eu vou ensinar como precificar serviços de digitalização de documentos. Vamos aprender? Vocês lembram que na primeira aula eu falei da meta Smart digitalizar 1.500.000 documentos do setor RH em até 180 dias da data atual? Então nós vamos trabalhar a precificação desse serviço de digitalização a partir dessa meta que foi estabelecida lá na aula 1. E você que não acompanhou a aula 1, eu recomendo entrar aqui no link abaixo desse vídeo e nós teremos aqui a aula 1 disponível para que você possa acessar. Eu sei que é por tempo limitado, então não perca essa oportunidade, tá bom? É interessante que você conheça a aula 1 e depois assista a aula 2. Mas se tiver sem tempo, não tem problema. Você pode assistir a aula 2 agora e mais tarde ou amanhã, de repente, você assiste a aula 1. Só não vacile em relação a essa questão do prazo, porque realmente a aula não vai ficar disponível por muito tempo. Então vamos começar a falar dessa precificação. Nós estamos falando de uma meta Smart de 1.500.000 documentos do setor pessoal para digitalizarmos em 6 meses. Como é que eu vou precificar isso, né? Por que muitas empresas, por que muitos consultores estabelecem 10 centavos no custo da digitalização, ou 30 centavos, ou 3? Geralmente os custos nos projetos eles são realizados a partir do valor unitário. Mesmo um processo de licitação, que às vezes você tem um valor global do serviço, mas o valor global acaba sendo a multiplicação do valor unitário pela quantidade de páginas a digitalizar. Isso tanto faz para acervo bibliográfico como acervo arquivístico. O acervo museológico tem outra característica nesse sentido. A quantificação pode ser um pouco diferente, porque se você estiver tratando de peças exclusivas, uma quantidade menor, o custo maior do processo de digitalização de um acervo museológico é o custo relativo ao equipamento e ao pessoal que é utilizado nesse trabalho. Então, nós temos aqui esse caso específico inicial, que é um caso de uma digitalização de 1.500.000 páginas do setor de RH, mas que poderia ser tranquilamente páginas de livros ou de periódicos, enfim. Muitas empresas acabam superdimensionando os serviços ou subdimensionando, porque realmente não fazem um cálculo correto. Preferem trabalhar com base nessa estimativa e não se dá conta de outros elementos que devem compor a questão da precificação. Então, a minha dica primeira é que você faça um processo reverso. Ao invés de você tentar achar um valor unitário assim do nada ou com base numa experiência, né, entre aspas, porque você já fez uma digitalização uma vez, você faça um processo reverso no sentido de quantificar, de verificar o que você vai precisar de investimentos, qual vai ser o seu custo e qual é o retorno que você quer ter nesse processo de digitalização. O que seria esse processo reverso? Vamos pensar aqui comigo. Se nós temos 1.500.000 documentos do setor de RH para digitalizar em até 180 dias, e são, né, os 180 dias são 6 meses, porque eu estou falando aí de dias correntes, eu vou ter 250.000 digitalizações por mês para poder fazer. 250 por mês, se eu dividir o mês em 20 dias úteis, eu terei 12.500 digitalizações por dia útil para digitalizar. Por que, Pablo, 20 dias? Às vezes a pessoa faz 21 dias, um cálculo de 21, outras estabelece 22. O que eu aconselho a você é que não coloque nenhuma coisa ou outra. Busque colocar o que de fato vai acontecer. Cada cidade tem sua especificidade, cada período do ano representa feriados diferentes. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um feriado prolongado, né? No período de novembro. Você tem aí o dia 15 de novembro, um feriado, no dia 20 de novembro outro, e aí acaba enforcando, digamos assim, quando cai numa quinta-feira, acaba enforcando a sexta, acaba enforcando a segunda-feira, e aí você tem um feriadão. Isso vai repercutir muito no seu projeto. Então, ao invés de você ficar criando muitas coisas, não é difícil você conseguir um calendário
do período que você vai realizar o projeto e, de fato, verificar os dias úteis mensais que vão acontecer, tá certo? Então, a primeira dica que eu dou é esse processo reverso e que você faça uma quantificação precisa dos dias úteis que você vai ter. É claro que pode ter ausência de funcionários, pode ter quebra de máquinas, tudo são ocorrências que devem constar no seu gerenciamento e plano de riscos. Se nós temos as 12.500 digitalizações por dia para digitalizar, o que é que teremos que fazer? Primeiro, aqui eu estou vendo aqui que está por mês, mas não é. Nesse caso aqui, pessoal, é por dia, tá? 12.500 por dia. Então, o que é que vamos fazer? A gente vai primeiro lembrar daquelas etapas de planejamento da aula 1. Você lembra? Se você não lembra, eu estou trazendo novamente para vocês essas etapas aqui, para que não esqueçam que isso é fundamental para definir a precificação. Porque se eu tenho 12.500 folhas dia para digitalizar, eu preciso saber que tipo de documentação é essa que eu estou trabalhando. Se é do RH, provavelmente eu esteja trabalhando com dossiês de funcionários. No caso de servidores públicos, assentamentos funcionais. Existe até um processo chamado AFD, Assentamento Funcional Digital, no qual os órgãos, as secretarias, os ministérios têm digitalizado todo o acervo de pessoal, servidor público. Então, se você quiser ter interesse nesse assunto, pesquise aí nas ferramentas de busca Assentamento Funcional Digital. Então, nós temos aí, analisando esse planejamento, várias premissas para que a gente chegue a definir como fazer essas 12.500 digitalizações por dia. Quais são as necessidades estruturais? Qual é o tipo de scanner que eu vou precisar para fazer? Será que esses dossiês são folhas A4 ou são folhas maiores? Será que esses dossiês estão com muito grampo, com muito clipes, amassados demais? Tem muitos rasgos e vai exigir aí um processo de pequenos reparos, fita mágica, né, como se chama, e tantas outras questões de custos, às vezes, que vai aumentar no projeto. Inclusive, a necessidade de material, se é seu, se é do cliente, tudo isso vai compor a questão do preço. Então, se nós temos essas 12.000 digitalizações, a segunda coisa que a gente vai fazer é uma planilha de formação de preços. Essa planilha de formação de preços, que cada um pode ter seu modelo, pode ser simples essa planilha, mas eu aconselho, amigo, amiga, a você buscar uma planilha mais segura com o seu contador, com uma pessoa que entenda mais da parte financeira, porque a depender do impacto de impostos, do índice de DBI que você precisa, o seu custo vai ser maior ou menor. Existe uma grande diferença entre você ser um consultor tipo MEI, um microempreendedor individual que trabalha com digitalização, e você ser uma empresa de lucro real, ou de lucro presumido, ou simples nacional, empresa de pequeno porte, microempresa. Então, cada uma tem uma tributação diferente e isso impacta sobremaneira um projeto e a definição dos custos da digitalização. Então, a planilha de formação de preços, ela é importante porque ela vai te dar uma base de fato de quanto vai custar o seu projeto e de quanto você quer de retorno, tá certo? Então, eu vou apresentar para você aqui um modelo de planilha de formação de preço que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Estão vendo aqui que é um modelo real, é uma planilha em Excel. Essa planilha aqui consta, a princípio, o nome do cliente, os parâmetros sindicais. Então, eu vou começar a digitar aqui o perfil dessa planilha, né? Digitalização, top, vou colocar como cliente. O parâmetro da empresa em relação ao sindicato, isso é muito importante, você saber qual é a convenção coletiva que a sua empresa, ou de repente você é um consultor e pediu a empresa de alguém emprestado para fazer um trabalho. Você precisa saber qual é a convenção, porque ali vai dizer qual é o salário do funcionário, qual é a alimentação, cesta básica e tudo mais, ok? Eu vou trabalhar aqui
com um sindicato fictício, né? Sindicato XXX. E esse sindicato aqui, eu vou começar a alimentar essa planilha de baixo a partir dos dados que esse sindicato vai me passar, que a convenção coletiva desse sindicato me dá. Se você tiver dúvidas em relação à convenção coletiva, eu recomendo você pesquisar o mediador do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, mediador MTE, e lá tem a convenção coletiva de vários sindicatos, acordos coletivos e tal. Mas o interessante é mesmo você buscar um contador ou uma pessoa que entenda um pouco do assunto. Então, no nosso projeto, lembra que a meta é digitalizar em quanto tempo? 6 meses. Então, são 6 meses. A partir do momento que eu alimento essa planilha aqui, todas as minhas outras abas vão estar alimentadas com essa informação. A planilha tem várias abas aqui. Nós vamos utilizar essas 3 primeiras. Uma relativa à questão da composição da mão de obra, que é, em certas vezes, e na grande maioria dos projetos, o maior custo da digitalização, do processo de digitalização. Depois nós vamos trabalhar com a aba material e depois com o somatório, que a grande maioria desses processos de somatório são feitas de forma automatizada, a partir das fórmulas já implementadas no Excel. Então vamos colocar aqui os 6 meses e no processo de digitalização eu vou trabalhar com essas funções, um supervisor no projeto, um conferente, o conferente, preparador, ainda não, né? Ainda não definimos a quantidade. Preparador de documentos, digitalizador, indexador, quality seria uma pessoa para trabalhar no controle de qualidade, a remontagem e, se eu quiser, estagiários. Isso aqui vai variar bastante de acordo com o projeto e as quantidades também. Eu vou estabelecer aqui o custo do transporte, então eu vou colocar aqui um transporte, aqui é interessante você colocar o valor do transporte total que essa pessoa utiliza por dia, então se é, digamos, 2 passagens, eu vou colocar a passagem a R$4, então seria R$8 de transporte, esses aqui também, todos R$8, e aí é bem importante também estabelecer isso certinho, para que você não tenha surpresas no projeto. Olha, o estagiário eu vou deixar zerado aqui, eu vou trabalhar sem essa pessoa aqui, sem o estagiário, eu vou trabalhar apenas até o remontador, ok? A alimentação também, a convenção coletiva do sindicato XX me dá uma alimentação de R$18, então eu vou alimentando aqui R$18. Vocês percebam que aqui, olha, já está havendo uma variação desses valores. Cada vez que eu digito uma informação, essa planilha de baixo já é alimentada, tá? Então, esse é um modelo de planilha. Existem vários outros. Como eu utilizo já há algum tempo e para mim é mais fácil, eu alimento apenas esses dados aqui e daqui vão ser alimentados todos os outros. Então, já fiz a alimentação. Plano de saúde no caso desse projeto é R$150 que nós pagamos por funcionário. Tá? Isso aqui é tudo fictício, ok, pessoal? Então, tem vezes que você não tem um plano de saúde, a depender da convenção coletiva você tem, ou você mesmo pode definir um plano para o seu funcionário. Salários, um salário de supervisor, então eu vou colocar aqui R$3.000, um salário de conferente, R$1.200, de preparador também, R$1.200, o de digitalizador, R$1.350, o de indexador também, controle de qualidade da mesma forma, R$1.350, e o remontador também R$1.200. Então isso aqui vai ser de acordo com a convenção coletiva. Quanto menor a convenção, mais competitivos vão ser seus preços. Agora é claro que também você vai ter a questão do funcionário recebendo menos, né? Recebendo menor do que outros ou mais. Isso também cria a questão do estímulo. Quanto melhor o salário, claro, o profissional se estimula mais, mas aí você pode trabalhar, obviamente, com uma série de gratificações, por produtividade, inclusive, né? Criar algumas bonificações e, claro, trabalhar com salário digno e competitivo. Se você trabalhar com salário muito acima, os seus concorrentes vão ter um preço menor nas disputas. Mas também não dá para trabalhar muito abaixo, porque nós estamos
primando pela qualidade do serviço. E nem sempre quantidade resolve o problema. Nós vimos no método que, juntando qualidade e quantidade, nós temos sim um processo com efetividade. Então, nós temos aqui já o quadro composto, mas está zerada a quantidade. Eu vou precisar para esse projeto de um digitalizador, de um supervisor. Mas preparador, digitalizador, isso depende muito dos quantitativos que nós definimos. Então, eu tenho uma planilha cá embaixo. Olha que essa já está bem alimentada, né? Só não tem ainda o quantitativo das pessoas e, por isso, os valores estão zerados. Aqui, só por enquanto, eu coloquei um supervisor e aqui sim já apareceu o cálculo total do supervisor, né? E a partir do momento que eu for alimentando, não aqui, mas cá em cima esse quadro, essa planilha vai ser completada. Então, nós temos aqui embaixo indicadores. A parte de indicadores é justamente onde trata da questão de quantos funcionários eu vou precisar para o projeto. Esses indicadores dependem muito das especificidades de cada projeto. Se for um projeto de digitalização de acervo bibliográfico, é uma coisa, de acervo arquivístico de dossiê é outra, de plantas outra, de digitalização de microfilmes, de acervos museológicos também. Os indicadores são obtidos a partir das experiências, da expertise, tanto da empresa que está executando, quanto sua, que é um profissional que vai dar ali o subsídio para a empresa. Então, eu estou aqui, olha, já lançando alguns indicadores, porque eu vejo que nesse projeto, a pessoa que vai fazer conferência, que é a pessoa que recebe o documento, né, no birô de digitalização, que vai analisar ali se aquele documento corresponde ao que o protocolo disse. Por exemplo, chega um processo e no protocolo fala que são 220 folhas. Se no protocolo disser isso, tem que contar. Porque como é que você vai assumir uma responsabilidade que recebeu 220 folhas sem contar? Olha que se de repente forem 219, de quem vai ser essa responsabilidade por essa folha que está faltando, se você assinou? Então tenham muito cuidado com o processo de recepção desse documento. Eu vou falar isso mais na aula 3, mas hoje eu já antecipo aqui por conta dessa definição de indicador. Então, o indicador mais próximo da realidade é que uma pessoa consegue fazer uma conferência de 6.000 folhas por dia, cada pessoa, e um preparo de 4.200. A captura depende muito do equipamento que vai ser adquirido, tá? Mas se eu estou falando de 12.500 digitalizações por dia, o melhor que eu faço é conseguir um equipamento só, que consiga um ciclo diário maior do que esse, para que eu não precise ficar contratando muitas pessoas para fazer captura de documentos. Então, essa é uma dica importante. Quanto maior o equipamento, melhor vai ser o índice de produção de folhas, porque o equipamento ele vai rodar mais rápido. E você pode deixar esse processo de validação do documento para o controle de qualidade. Então, quem vai estar capturando, ele tem a preocupação de não deixar o papel embolar, atolar, de ficar visualizando as imagens, mas ainda assim tem uma outra pessoa depois para poder fazer essas validações. Ou seja, num projeto como esse, eu prefiro trazer um scanner para cá com uma produção aí em torno de 20.000 folhas. Não preciso botar aqui, mas uma produção eu vou colocar aqui do lado, só para que você entenda. Um scanner de 20.000 folhas, tá? Porque aí eu vou ter uma sobra em relação à digitalização, que pode ser, de repente, que o scanner quebre, pare por algum motivo. Então, se eu tenho essa sobra, ele vai compensar. E, além disso, eu posso adquirir um outro scanner, não de 20.000 folhas, porque aí, quanto maior a quantidade de folhas que o scanner faz, mais caro ele é. Ou eu posso alugar também esses scanners para o custo ser menor e eu não me preocupar muito com manutenção. Então, tem empresas que fazem locação, é só você pesquisar aí, locação de scanner, que vai encontrar. E eu posso tranquilamente trabalhar com 2 scanners, ficando um na reserva, mais um com um ciclo diário menor, de 5.000, de 10.000 digitalizações dia,
justamente porque se esse primeiro equipamento quebrar, eu vou ter um reserva e não vou parar a produção. Mas eu já vou ter uma produção maior do que aquela meta diária, justamente para compensar, e isso faz parte do meu gerenciamento de riscos, que é algo que eu trato bastante num curso online sobre digitalização, sobre gerenciamento eletrônico de documentos. Nessa semana a gente não vai tratar, porque é um assunto bastante complexo e que envolve um tempo maior para a gente se dedicar. Então, na captura, eu vou decidir aqui que apenas uma pessoa vai ser contratada nessa captura, né? Eu vou colocar aqui 20.000 folhas dia. 20.000 folhas dia. E a indexação pode ser automática ou manual. Como seria uma indexação automática? Vai que eu tenho todos os dossiês, a capa igualzinha, idêntica e impressa. Eu posso automatizar essa indexação. Posso, na captura, fazer um reconhecimento óptico de caracteres, um OCR ou PDF pesquisável, e pegar esse dado e já indexar, já nomear o arquivo a partir desse dado indexado. É claro que há um perigo em relação a isso, porque quando você não tem dois campos de validação, então, por exemplo, você tem uma capa em que tem o número do dossiê do funcionário apenas, e aí você vai transformar isso já no nome, você corre o risco do OCR ter sido feito errado e você nomear errado. O ideal é que você faça uma validação manual dessa OCRização, né, como tem chamado enfim, já portuguesaram uma sigla americana, mas é o normal aí do nosso português. Já vemos, inclusive, essa nomenclatura num edital de licitação, né? Então, você pode fazer o OCR nesse arquivo, transformar em PDF pesquisável, validando. Se você tiver na capa mais de um campo indexador, por exemplo, um CPF, você pode fazer a validação automática também, reduzindo esses erros. Se você tem uma planilha já em Excel pré-alimentada num software, um sistema, um banco de dados, você consegue, na captura, fazer esse processo de validação, eliminando essa necessidade de indexação. Eu já fiz isso em alguns projetos e isso reduz também a necessidade de pessoas. Mas aqui no projeto eu vou trabalhar com a indexação com uma pessoa, pelo menos, trabalhando na alimentação desses dados e de metadados também, porque eu posso alimentar outras informações nesse arquivo. Então, na verdade, aqui seriam 2.500 por dia, né? Porque se refere a indicadores. E a qualidade, eu estou avaliando aqui que uma pessoa consegue fazer 6.500 dias, e na remontagem também, uma consegue fazer 6.500 dias. Ora, se eu tenho os indicadores aqui, eu consigo trabalhar nessa ferramenta. O conferencista, eu precisarei de 2. Eu estou falando aqui de 6, mas eu posso trabalhar com 6.500 para ficar um número mais próximo, né? Então, 6.500 vezes 2 daria 13.000. Então, eu precisaria de 2 para cumprir os 12.500 de meta. Então, eu vou precisar também de preparo 4.200, então se são 4.200, aí é uma conta simples, que eu pego uma calculadora, ou então eu vou direto posso formular isso também, mas 12.500, se eu estou dizendo que faz 4.200, eu vou precisar de 2,97, ou seja, 3 funcionários para fazer o processo de preparo. A digitalização, a captura, né? Nós vamos precisar de um só, porque o scanner vai cumprir essa demanda. A indexação eu vou precisar de uma pessoa também. O controle de qualidade, uma pessoa consegue fazer 6.500, então eu vou precisar de 2 pessoas para o controle, que já vai ajudar nesse processo de validação também. E a remontagem, 6.500 dias, então eu precisaria de 2 pessoas para remontar. Às vezes você consegue trazer o preparador para remontagem, para não precisar contratar esses aqui, mas aí depende muito do ritmo do projeto. E se você consegue uma quantidade grande de documentos preparados, deixando aqui para o digitalizador, sei lá, 2, 3 dias de produção, e aí você consegue pegar essa equipe daqui e trazer para a remontagem,
para reduzir os custos, porque é óbvio que a gente está falando de projeto e precisa trabalhar com a maior quantidade, a maior produtividade que puder, no menor tempo e com o menor custo. Então, é preciso avaliar, porque essa equipe aqui total deu 12 pessoas. Então, eu poderia ter uma quantidade menor de pessoas avaliando esse preparo e a remontagem, diminuindo essa necessidade de se fazer o controle no sentido da automatização desse processo. Se a gente automatiza, tira mais um funcionário. Então, assim, é preciso trabalhar, claro, com a redução, mas sem perder de vista a qualidade do projeto. Então, um projeto de 1.500.000 digitalizações, fazendo 12.500 digitalizações dia, poderia ter essa equipe. Sendo assim, está montada a planilha, são 6 meses, e o total de mão de obra do projeto daria R$ 176 mil. Só de mão de obra. Isso aqui já está incluso tudo, inclusive a questão de equipamento, não, desculpem, de insumos, né, de plano de saúde e tudo mais. E aqui os percentuais de encargos sociais, sendo uma empresa pertencente ao Simples Nacional, que aqui o INSS não tem, é zerado porque vai lá no Simples, tem o FGTS, mas não tem uma série de encargos que uma empresa de lucro presumido teria, ok? Agora que achamos o valor de mão de obra, nós vamos a material. Antes de ir ao material, eu vou logo dar uma passadinha em somatório para que você veja que nós já temos um custo, um total do contrato, mais ou menos aqui sem o material ainda, com esses 176 mil da mão de obra vindo para cá. Uma reserva técnica em torno de 5% aí desse somatório. Você pode reduzir essa reserva, pode aumentar um pouco. Lembre que essa planilha é sua, é da empresa, não é para disponibilizar para o órgão especificamente. Que cada um vai ter um modelo diferenciado. Aí nós temos aqui uma despesa administrativa em torno de 3% do projeto. Isso aqui eu vou falar um pouco depois, deixa eu voltar para o material então, só trouxe aqui para você ver que já começamos a ter uma composição aqui de preço. Agora em material, eu vou ter aqui, olha, uma divisão, uma subdivisão dos itens que eu posso precisar no projeto. Então eu preciso de alguma consultoria técnica? Não ou sim. Preciso de RH, de TI, isso aqui vai variar muito de acordo com o projeto. Preciso de diarista. Vou colocar internet no local, então aqui eu vou decidir colocar internet, um plano de R$200 em 6 meses. Vou precisar de transporte, de caminhão, de ajudante, alugar galpão. Vou precisar de mesa de higienização, então eu vou colocar aqui, que a mesa é cara, uns R$15 mil, uma mesa. Mesas de escritório. Aqui já vem móveis e utensílios, né? Purificador de água, preciso colocar para o pessoal, porque lá não vai ter água. Então você verifica que cada projeto é uma realidade diferente. Carrinho de carga, o órgão já vai te dar, então não preciso. Escada também não. Então cada situação vai ser uma diferente. Micro-ondas, geladeira, tudo isso pode ser que o setor já tenha, ou que você tenha uma política na sua empresa de não dar micro-ondas e sim dar o ticket de refeição apenas. Cada um tem sua realidade. Computadores, vamos precisar de 2 computadores. Vamos precisar de uma impressora. Então perceba que eu estou fazendo uma composição de custos destrinchada. Relógio digital, são 12 pessoas, então eu preciso de um relógio digital lá no local. Então essa planilha destrinchada, ela vai ajudar na execução do projeto também, né? Ajuda na composição do preço para apresentar uma proposta, mas vai ajudar também na realização do projeto. E aqui nós vamos ter EPIs uniformes, crachás, então o crachá é R$15, como são 12 pessoas, então esses custos todos, olha, vão somando aqui e lá no finalzinho vai dando um resultado desse total. Então é um projeto de 1.500.000 digitalizações, é um projeto de médio porte, digamos assim, né? de pequeno para médio, não pequeno, mas médio porte. E aqui nós temos camisas para comprar também para a moçada, vão ser 2 para cada. Jalecos, eu tenho um para cada.
Descartáveis não vou usar, você que decide. Botas não precisa. Calças, isso tudo é o projeto que vai decidir. Luvas, que tem um custo alto, né, um impacto. Para você calcular a quantidade de luvas, você pode fazer um somatório por aqui também, pela calculadora. Eu faço muito isso. Então, se eu tenho 12 pessoas no projeto, vão ser 20 dias úteis, vezes 6 meses, vezes 4 pares de luva a dia, dividido por 50 luvas que cabe numa caixa. Então, eu vou precisar de 116 caixas de luva no projeto, né? Então, um cálculo bem básico, só para que a gente tenha aí uma ideia de dimensão, porque se a gente deixar escapar qualquer coisa, pode ser que a gente tenha prejuízo. Então, máscaras é praticamente a metade disso aqui. Geralmente, assim, pela experiência, o uso da máscara é a metade, então aqui vai dar 58, né? A touca, eu estou colocando preços aleatórios, mas essa planilha daqui é feita a partir de quê? De orçamentos que você vai buscar numa empresa, né? De EPIs, nos supermercados e casa de material de construção, de material de escritório, enfim, você é que vai buscando esses valores unitários. Claro que você vai procurar os valores mais baixos e que na hora da execução do projeto você vai ter que se preocupar com esses valores que você definiu aqui, porque senão você pode ter de fato prejuízo no seu projeto. Aqui os óculos, então preciso de óculos protetor, em torno de R$ 15, 6 óculos, né? 12 óculos, desculpa, um para cada um. Pode ser que você diga, não, o supervisor não precisa, alguém não precisa, então você vai avaliando aqui. Aqui já são materiais técnicos, você vai ter que comprar caixa, será? Essa caixa é 0,14 centímetros, é 0,18, é uma caixa de 20 quilos, né? Nesse caso aqui nós não vamos precisar comprar, mas se precisasse, você colocaria uma quantidade aqui, a partir do diagnóstico que você fez, do levantamento, né? Daquele planejamento inicial. E aqui nós temos materiais técnicos, trincha, álcool. Então vamos colocar aqui umas trinchas. A gente precisa de trincha. Então aqui R$ 8. Vou botar 10 trinchas. Álcool, R$ 6. 10 litros de álcool. Então aqui eu estou chutando, tá? Opa, voltou aqui para cá. Estou chutando preços, mas é claro que você vai ter que fazer um orçamento bem detalhado e com calma. Aqui, por exemplo, ó, não somou, né? Então eu vou somar aqui, porque pode ter sido que a fórmula tenha saído, né? Então eu vou fazer o somatório aqui, até já está aqui, eu não entendi muito bem porque que não somou. Deixa eu ver aqui, ah tá, D76, né? É isso mesmo, deixa eu ver aqui, rapidinho, isso, então aqui é um somatório, D67 por D76. Deixa eu tentar aqui abrir essa aba. Estou fazendo aqui ao vivo com vocês. Tem que aparecer aqui a janela. Só um segundo. Aqui o somatório. Exato, aqui. Agora sim apareceu o somatório. Poderia colocar outros itens aqui, não vai ser o caso do projeto. Cadastro de algodão, tubo para mapa, essas coisas. Materiais de escritório sempre tem, né? Etiquetas, então eu tenho aqui a etiqueta caro. Então eu vou precisar de 10 pacotes. Papel ofício aí, R$ 20. Vou precisar de uns 3 resmas. Envelope não, lápis eu preciso, então lápis custa 50 centavos, eu preciso de 50. E por aí vai, né? Você vai vendo que a gente está fazendo o detalhamento aqui para que você perceba que existe uma composição de preço, material de limpeza, outros materiais, então você pode ter um projeto com especificidade diferente e acrescer aqui esses materiais. Agora, no somatório, você vai ver que já vai aparecer esse custo de R$ 25.890. Olha ele aqui. Então, eu tenho a composição da mão de obra, eu tenho a composição do material, a reserva técnica que eu escolhi para o projeto, quem escolhe sou eu, com esse percentual aqui de 5 centavos, de 3, de 2, ou não coloque reserva técnica, se você achar que o valor final vai ficar mais caro, mas eu aconselho ter.
Despesa administrativa depende muito do local, né? Se você está em São Paulo e vai fazer um projeto em Natal, você precisa ter uma despesa administrativa maior, porque você vai ter custos de voo, custos de hotel. Então, essa despesa administrativa tem a ver com isso: custo de voo, de hotel, de celular seu, de viagem de diretor, viagens extra, enfim, são custos administrativos para a execução do trabalho. Lucro, você vai definir o lucro. Aqui é o percentual que você alimenta na minha planilha. Depois de todas as conversões, eu chego ao lucro real, que é esse verdezinho aqui. Então, o lucro não vai ser os 25%, vai ser os 16%, depois que desconta todos os impostos e encargos. Eu aconselho que você trabalhe aqui com um lucro sempre acima de 10%. Né? Você tem um desgaste, tem um esforço muito grande para trabalhar com um projeto abaixo de 10% de lucratividade. Então, quanto maior o lucro aqui, óbvio que vai ser um bom projeto. Mas você alimenta esse campo aqui, esses 3 campos. Aqui tem algumas comissões de venda, se for o caso, taxa de administração, se também tiver. Aí nós entramos na parte de impostos. Como essa empresa é Simples Nacional, você tem as faixas lá do Simples, é só você ir no site e ver o anexo 3. Vou beber mais um pouquinho de água aqui. Então, nós temos aqui a composição de 15,68, porque depende muito da faixa do Simples. O Simples Nacional começa por 6,5, me parece, agora não estou lembrando muito bem, e vai até 17,42, também é uma impressão que eu tenho. Então, cada empresa tem uma realidade. Nessa fictícia aqui, eu estabeleci os 15,68. Se eu tivesse estabelecido os 6,65, olha a diferença que vai dar no projeto, de 314 vai cair para 289. Então, quanto menor o Simples Nacional, né, se a empresa for mais nova, ela vai ter mais vantagens do ponto de vista da precificação. Aqui pode ter também garantias contratuais, que às vezes o órgão solicita, então você estabelece aqui um percentual da garantia e ele incide em cima desses custos totais aqui. Então, o valor total deu os 289. Aqui tem um resumo geral, você vê que está tudo alimentado. Houve uma divisão também automática dos 6 meses, então o valor deu 48.313 mensal. E aqui nós temos um resumo de receitas e despesas geral do projeto, um total, a mão de obra, quanto deu, a reserva técnica, lucro líquido, lucro real do projeto e a taxa administrativa e a real taxa de administração de 2,20. Então nós aumentamos aqui esse lucro real, porque houve uma redução do Simples Nacional. Tá? Eu vou colocar aqui 12,74, mais uma realidade, então há uma variação e mudança total no projeto. Então aqui nós encontramos o valor e aqui eu posso estabelecer um piso para disputa de uma licitação ou de um contrato a partir disso que eu encontrei. Eu vou começar a analisar, eu posso cair aonde? Diminuir aonde esse custo para meu preço se tornar mais competitivo? Aqui, aqui, aqui. Então vamos lá. E se coloca. Aí aqui nós temos um outro quadro, aqui à direita, que estabelece sim agora o valor unitário do projeto de digitalização. Ou seja, se eu tenho aqui esse valor, qual foi a quantidade? 1.500.000 documentos. Agora sim, eu encontrei 20 centavos para esse projeto. Nem somou aqui, porque eu estou sem essa fórmula, né? Então aqui seria H14 vezes e 14. Então, teria o mesmo valor daqui de cima. Às vezes tem serviços de armazenamento digital, de softwares, então o custo aqui é específico para a digitalização. Então, seria um valor unitário de 20 centavos. Se eu tenho um valor, por exemplo, de Simples Nacional de 6,5, olha, já vai cair para 19, sendo que aqui está com 2 casas decimais. Mas você pode trabalhar com até 4 casas decimais, a depender do órgão da instituição que você está trabalhando. Às vezes, eles obrigam que tenha até 2 casas. E aqui eu tenho uma situação do valor estimado e a situação final para o contrato, que eu também posso trabalhar e deixar alimentado esses campos para facilitar minha visualização, mas não é algo obrigatório. Eu tenho também aqui o planejamento de volume, né, as folhas totais. Então, eu vou colocar aqui 1.500.000. Já me dá esse folha dia, que eu já tenho, né, os 12.500. Foi lá da frente, a gente fez isso anteriormente.
e eu vou ter aqui os custos do projeto de digitalização, ok? Então, aqui, essas três abas são para isso. Eu tenho outras abas aqui, mas aqui já é relativo à questão de planejamento de projeto, pendências, plano de atividades, função, equipe, plano por dia, mas isso aqui é assunto de outras aulas e principalmente do nosso conteúdo no curso Digitalização para empreendedores e para profissionais. Deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte. A planilha está alimentada dessa forma e fica a seu critério utilizar ela como modelo ou criar o seu próprio padrão. Isso vai variar muito. Então eu vou salvar essa planilha daqui para a gente não perder essa informação. E pronto, nós temos uma planilha de formação de preço definida. Então nós já achamos o custo de projeto dividindo pelo volume e agora você já tem o valor unitário. Você já pode fazer a sua proposta e ganhar o seu dinheiro. Vocês perceberam que o custo do projeto ficou em 20 centavos para um custo de imposto de 12,68. Como eu falei, isso varia bastante, né, de empresa para empresa. Algumas dicas para precificar é a definição com clareza da responsabilidade sobre equipamentos, sobre material. Você viu ali no projeto que consta isso na proposta. Do local também da realização do serviço, isso pode mudar o seu custo, né? Se você vai precisar fazer em seu local, pode ser que você precise contratar, alugar algum espaço físico. Outros serviços devem ser cobrados também separado, aquela planilha para digitalização. Então ali você pode englobar software, nuvem, armazenamento em nuvem, a questão da organização, a catalogação. Aquilo ali não está contemplado no projeto, é um projeto de digitalização. Nas licitações, tenha muito cuidado com essa questão do preço menor, do menor preço, porque esse é o critério utilizado pela administração. E às vezes você se empolga, acaba baixando o preço. Eu sugiro que você, antes de participar da licitação, analise bem o termo de referência, visite o local, se possível visitar, a grande maioria é possível, pode nem ser obrigatório, mas é importante que você visite, para que você possa mensurar e definir o seu preço, o seu piso, como eu chamo. O piso da licitação para mim é esse. Então, se você definiu o que é um piso, não baixe mais, porque senão você pode ter um grande problema para administrar o seu contrato. Até o valor de referência pode ser baixo também. Às vezes você participa de um processo que o valor já é mais baixo do que aquele que você estabeleceu na planilha. Não fique agoniado com isso. Entre em contato com a administração, informando isso, que foi feita uma planilha que está verificando que o valor estimado está abaixo do que o mercado está pedindo, do que você percebeu que é possível fazer com qualidade, que pode ser que a comissão de licitação reavalie esse preço, refaça as cotações para poder ter um preço justo. Mas não porque no valor de referência da licitação tem um valor mais baixo do que você apresentou, caia nessa e vá para cima, porque você também pode ter problemas. Conheço muitas empresas que tiveram problemas com custos com o projeto de licitação, inclusive eu já tive problema, tenho 20 anos atuando na área, já tomei também algumas pancadas em relação a isso e aprendi, é por isso que eu tenho condição hoje de te dar essas dicas. Cada projeto é diferente, né? Se atente sempre aos detalhes, verifique quais são os seus riscos, quais são as flexibilidades, as variações que existem e não defina um valor unitário para uma instituição e depois replique para outra, mesmo que seja a mesma tipologia documental. Se você está trabalhando com obras, é diferente uma instituição da outra. Às vezes até a questão do equipamento, da estrutura necessária, da corrente elétrica, da rede, tudo isso vai variar a questão da execução do seu projeto. Se você quiser ter acesso a esse modelo de planilha de formação de preço, assista a próxima aula que eu vou te dizer como você pode ter acesso a esse modelo e a tantas outras planilhas e modelos que eu criei aí ao longo desse meu trabalho. Então, gente, foi ótima essa aula, espero que você tenha gostado.
Volte quando você quiser, né? Copie, dê uma parada, fotografe se você quiser algumas telas. Eu vou também disponibilizar esse material, vai ficar aí disponível para você. E até a próxima aula da Semana Digitalização Top. Até mais!